Então diz assim a Bíblia Sagrada, versículo 31 do capítulo 20 de Mateus. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amados e queridos, amigos e irmão em Cristo Jesus, a Bíblia Sagrada aqui ela está falando de dois homens, o qual esses dois homens eram cegos. E a Bíblia diz que esses dois homens estavam à beira do caminho assentados, porque até então eram cegos. O que uma pessoa cega pode fazer? Somente sentar-se. Uma pessoa na deficiência visual, se ela estiver desprovida de alguém para conduzir, então a iniciativa é se assentar e ficar vulnerável ao que der e ao que vier. E ali a palavra de Deus diz que tinha dois homens cegos. Esses dois homens cegos à beira do caminho. E a palavra de Deus diz que eles clamavam, porque eles já tinham ouvido falar de Jesus Cristo, porque Jesus já tinha realizado muitos milagres. Jesus já tinha feito muitos milagres pelas regiões. Então, quando eles ouviram falar que Jesus estava passando por ali, eles começaram a clamar em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus, ele se incomodou com aqueles brados que vinham do meio da multidão. Não somente Jesus se incomodou, mas a Bíblia Sagrada diz que também a multidão mandava que aqueles cegos se calassem. A Bíblia Sagrada diz que aqueles dois cegos ouvia toda aquela multidão que dizia para eles: se calem. Mas eles, cada vez mais que ouviam a multidão mandando eles se calar, a Bíblia diz que eles gritavam com a voz mais alta ainda. E eles diziam: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E o versículo 32 diz que Jesus, passando, chamou-os e disse: que quereis que vos faça? E o versículo 33 está dizendo para nós: disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Que os nossos olhos sejam abertos. Eu quero trazer uma mensagem a você.
através desses 3 versículos que nós lemos, mas agora eu quero que Deus, o Espírito Santo, fale contigo. Que o Espírito de Deus vá até teu coração e fale no íntimo da tua alma, porque é este o objetivo de eu estar aqui nesta noite. Logicamente, pode ser que porventura, de repente, tenha alguém no meio dessa multidão também com uma deficiência. Mas nós sabemos que a maioria aqui está vindo de seu trabalho. Mas eu quero falar de uma deficiência que alastrou-se nos nossos dias. Não estou falando para você de uma deficiência física, mas eu quero falar daquela deficiência, o qual a palavra diz que o Deus desse século, o Deus desse mundo, ele cegou o entendimento desta geração. Talvez você não tenha uma deficiência física. Talvez a tua deficiência não seja física. Mas a tua deficiência é aquela de não entender a palavra de Deus. A tua deficiência talvez é aquela de você não entender o plano de Deus sobre tua vida. E no mundo espiritual, meu amigo e minha amiga, eu quero dizer que esta geração que nós vivemos no dia de hoje é uma geração deficiente. A mesma coisa que aqueles 2 cegos não enxergavam, que estavam à beira do caminho, sem possibilidade de caminhar. Nós também vivemos uma geração que está à beira do caminho, sem saber para onde vai. Uma geração que está cega espiritualmente. Porque se alguém chegasse até você agora, se eu chegasse até você, meu amigo, se eu chegasse até você, minha amiga, e fizesse para você uma pergunta, se hoje, aqui, nesse momento, se nesse momento você viesse a partir para a eternidade, você saberia para onde vai? Você tem noção? Se hoje você partir para a eternidade, para onde tu irás? Para onde a tua alma irá? Você não vai saber me responder. Você não vai ter possibilidade de me responder. Por quê? Porque você é cego espiritualmente. Você não tem noção. Você está à beira de um caminho, sem saber para onde vai. Porque a Bíblia Sagrada diz que a todos nós estamos ordenados um dia morrer. E após a morte desse corpo físico, nós entramos numa dimensão de uma outra vida.
Nós passamos a entrar em uma dimensão de uma vida muito mais real que esta vida que nós temos aqui na Terra. Esta vida aqui na Terra, ela é uma vida passageira, é uma vida de vaidades. A Bíblia Sagrada diz que esta vida que nós vivemos aqui, ela é como a flor da erva. A flor da erva de manhã, ela está linda, ela está maravilhosa, ela está bonita, cheia de vida. Mas se porventura levar um acidente, passar algum menino, dar uma pedrada, alguma coisa, tirar aquela flor do tronco daquela árvore, então em poucos minutos ela murcha e seca. E a Bíblia diz que a nossa vida é como a flor da erva. Hoje ela está cheia de vida. Hoje o homem está cheio de vida. Hoje o homem está alegre, contente, cantando, brincando, trabalhando. Mas e amanhã? Se hoje você secar, se hoje você sair do tronco, então a Bíblia nos menciona como a flor da erva. Nós não somos eternos nesse corpo. Esse corpo está ordenado um dia vir perecer. E não é diferente, porque a maioria aqui nesse terminal, dentro desse terminal, pessoas que passam os seus automóveis aqui não sabem, estão cegas, não conhecem o fundamento da vida. Eu falo com muitas pessoas que não têm o entendimento, estão cegas, não conseguem enxergar a vida após a morte do corpo físico. E ainda para atrapalhar, ainda para impedir de você ouvir, existe uma multidão impedindo de você ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela vai abrir os seus olhos. E tem uma grande multidão querendo impedir de você chegar até o autor que pode te dar vista. Chegar até aquele que pode te dar vista. Quais são as multidões? A multidão da incredulidade é a pior multidão. A multidão da incredulidade é a pior de todas. Ah, o que é isso? Vida após a morte? Ah, para com isso. Isso não existe. Isso aí é coisa desses crentes malucos. A multidão da incredulidade, assim como aquela multidão falava para os dois cegos: calem-se, parem de chamar Jesus. Assim a multidão da incredulidade está falando no teu coração. O que é isso? Isso aí não existe. Dentro de você, talvez até tua amiga, teu amigo que está do teu lado, você crê. Você até mesmo crê na vida eterna. Mas talvez aquela amiguinha
aquele colega de trabalho que está com você para pegar o ônibus. Não crê. Aí ele fica dizendo, o que é isso? Pastor, ele é louco. Esse evangelista aí é maluco. Nada a ver isso. Nada a ver uma coisa com a outra. Vida após a morte, o que é isso? Tanto você está cego como o teu colega está cego. Estão dois cegos no caminho. Dois cegos no caminho sem saber para onde ir. Olha só. Só que esses dois cegos, eles clamaram. E Jesus, passando, chamou-os e disse: que quereis que vos faça? Jesus Cristo está aqui te dizendo: que quereis que vos faça? Porque Jesus, ele precisa da tua iniciativa. Jesus, ele precisa ver a iniciativa de fé primeiro. Porque Jesus, ele não obriga você a crer. Jesus, ele não está te obrigando a você crer. Ele primeiro pergunta: que queres que eu te faça? Ele sabe que você precisa dele. Mas ele pergunta para você: que queres que eu te faça? Ele sabe que você precisa ouvir a palavra, receber a presença do Espírito Santo para abrir os teus olhos espirituais. Ele sabe. Mas ele quer ouvir da tua boca. Ele primeiro quer que você chegue até ele e diga: Senhor, que eu veja. Me ajude que eu veja. Ele sabe que você está cego espiritualmente. Ele sabe que você está na cegueira. Ele contempla os teus passos. Ele contempla o teu caminhar. Ele contempla os teus passos. Ele vê que você está cego. A tua forma de agir. Porque os lugares que você anda são lugares perigosos. Os lugares que você frequenta, uma hora ou outra você pode escorregar e cair no abismo. Você anda como cego. Sai de casa sem rumo. Vai para qualquer lugar na cidade sem rumo algum. Porque aquele que entra numa balada para curtir, ele não sabe se ele volta. Aquele que sai à noite, nas noitadas, não sabe se volta. Eu era assim. Eu ia, mas não sabia se voltava. Às vezes podia surgir qualquer imprevisto, um acidente. Às vezes podia capotar o carro e não voltar para casa. Minha mãe ficava chorando em casa. O único filho dela. Eu ia para as baladas. Eu ia para lugares perigosos. Encher a cara de cachaça, de drogas. Então minha mãe ficava preocupadíssima com o filho dela. E da mesma forma, você não sabe, você vai e não sabe se volta. O cego, ele não sabe para onde vai.
Eles só estavam à beira do caminho, assim como você está. Mas Jesus está esperando sair da tua boca a palavra: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir a tua iniciativa de fé. Ele não te obriga a você ter fé. Ele não obriga você a crer nele. Porque você creia ou não creia, ele é Jesus. A mesma coisa que você não crê, ele é Jesus, o Filho de Deus. Quem precisamos dele somos nós. Quem precisa da vida somos nós. E ele veio para dar vida e vida com abundância. Ele veio para te dar vida. Agora ele quer ouvir de você. E ele pergunta: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Somente isso é a pergunta dele. Se você abrir a tua boca e disser: Senhor, que eu veja. Você tem que passar a ver com a fé, com os olhos da fé, com os olhos do Espírito. No livro de Hebreus, capítulo 11, eu disse, livro de Hebreus, capítulo 11, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que você não vê. Pela fé, mesmo cego, ele vê. Pela fé, mesmo que nós não esteja vendo com os olhos físicos, mas pela fé nós vemos. Nós temos a visão do Espírito. Até então, essa visão carnal, ela não é uma visão eficiente, ela é uma visão curta, ela é uma visão de limites. Agora, a visão do Espírito é uma visão mais ampla. Quem enxerga com o Espírito vê muito mais além. Quem enxerga com os olhos espirituais vê muito mais além. Não olha somente um palmo em frente do nariz. Foi em dezembro do ano de 2022. Olha só, dezembro do ano de 2022. O Espírito Santo me deu uma visão que o meu encarregado da empresa ia ser patrão. Aleluia! Quando Deus me deu essa visão, eu comentei com a minha esposa. Eu disse para ela: meu encarregado vai ser patrão. E ela ficou abismada com isso. Chegou dezembro, passou dezembro, veio janeiro, fevereiro. 1º de fevereiro, o meu encarregado assinou os contratos, passando a ser sócio na empresa. Eu já liguei para minha esposa e disse: ó, cumpriu-se a visão que Deus me deu. Meu encarregado se tornou
patrão. A visão do Espírito. Dezembro, janeiro, fevereiro. Eu vi ele sendo patrão há 2 meses antes. Eu vi nitidamente meu encarregado como patrão dentro da empresa que eu trabalho. Visão do Espírito. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. Se você quiser somente olhar com os olhos físicos, você é como o cego, como os 2 cegos na beira do caminho, desprovido dos recursos. Se você somente quer olhar com os olhos físicos, você é como esses 2 cegos que estavam à beira do caminho, desprovidos dos recursos. Ó, a Nair está online ali, ela é prova. A Nair está online e está ouvindo eu testemunhando. Como é bom quando nós temos a visão do Espírito Santo. Como é bom quando nós temos a visão do Espírito. É coisa linda. O homem que tem a visão do Espírito, Deus adianta para ele o que vai acontecer no outro ano. Quem tem a visão do Espírito já sabe o que vai acontecer no ano de 2024. Quem anda no Espírito e tem a visão do Espírito Santo, ele já sabe do futuro. E Jesus pergunta para você, meu amigo, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Diga para ele, eu quero enxergar, eu quero ver. Eu quero que o Senhor abra meus olhos. Os meus olhos espirituais. Peça para ele abrir os seus olhos espirituais. Ei, curitibano, ei, pessoal de Curitiba, peça para Jesus ampliar a tua visão, para você enxergar melhor. Você precisa enxergar melhor. Esse negócio de baladinha, isso aí deixa você cego. Esse negócio de curtir baladinha por aí te deixa cego. Esse negócio de cachaça, de cerveja, de drogas te deixa cego. O apóstolo Pedro, ele disse, não se embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Você vai aprender, ou seja, você vai ter uma visão muito mais ampla, uma visão como visão de águia. Uma águia, ela consegue captar a sua presa a 3 quilômetros de distância. Ela consegue ver um peixe dentro da água apenas com 30 centímetros de comprimento, com 20 centímetros de comprimento, com 10
o peixe no fundo da água. E a águia representa a visão do Espírito. A águia representa o próprio Deus. Porque Deus falou com o povo de Israel: eu sou como a águia que procuro a vós, que procuro proteger a vós. Temos que ter a visão de águia. Temos que passar a ter visão de águia. Enxergar lá na frente. Enxergar o próximo ano, como que vai ser. Enxergar a tua família. Enxergar a tua família, como está a tua família. Ei, mamãe, teu filho está na droga e você está achando que está tudo bem. Busque a Deus, Deus vai mostrar para você. Teu filho está na droga, está no erro, está cometendo até mesmo coisas erradas. Seja espiritual, tenha a visão de Deus, e Deus irá te orientar o que você deve fazer. O homem e a mulher sem a visão de Deus, até os próprios filhos enganam o pai, enganam a mãe. A mãe acha que está tudo certinho, o filho só aprontando. A filha só aprontando. E o pai e a mãe parecem bobos. Casalzinho de velho parece bobos. Não tem a visão do Espírito. Mas se você tiver a visão de Deus, ninguém te passa para trás. Porque Deus, Ele alerta os seus. Deus instrui os seus. Deus cuida dos seus. Aquele que tem Deus, ele enxerga longe, ele enxerga o futuro. Deus revela para ele. Aquele que tem Deus, aquele que anda com Deus, Deus não deixa enganado. Deus não deixa enganado aqueles que têm Deus. Eita glória! Como é bom servir a Deus. Agora, se você não serve a Deus, você é cego. Se você não tem Deus, você é cego. Você está vulnerável ao engano. Você está vulnerável a te enganarem. Se você não serve a Deus, você não tem recurso algum. Não sabe para onde vai, não sabe de onde vem, não sabe nada. Não é orientado pelo Espírito de Deus. Quantas coisas que o Senhor adianta para mim, quantas coisas que é para acontecer, que Deus já adianta para mim. Esses dias, Deus mostrou em visão do Espírito um rapaz caindo lá dentro da empresa. E eu fiquei assustado. Como pode isso? Um rapaz novo. Eu via ele caindo no chão, do nada. Foi numa sexta-feira, a gente tomando banho para vir embora. De repente alguém saiu correndo e olhou lá perto do portão. O rapaz foi lavar a mão no óleo. De repente deu um branco nele, puf, no chão.
Como é que pode essas coisas? Deus adianta as coisas para a gente. Estou falando isso aqui não para me gloriar, mas para glorificar o nome dEle. Dizer para você que se você anda com Deus, se você busca Deus, nada passará em oculto diante dos seus olhos. Deus, Ele está sempre mostrando que Ele está com você. Povo de Curitiba, clame a Cristo, clame a Jesus, não olhe a multidão dos incrédulos, a multidão da incredulidade está dizendo para você, cala-te, não dá ouvido, isso não existe não. A multidão de incredulidade está no teu ouvido dizendo, e no teu coração também, não creia. Isso aí é tudo coisinha que crente fala. Não creia. Porque aquela multidão gritava nos ouvidos dos cegos, cala-te, para de gritar. Mas a Bíblia diz que eles gritavam mais ainda. Eles gritavam com uma voz mais alta, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Oh, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Deixa eu falar mais uma vez. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão falando, cala-te, cego. A multidão dizia, cala-te, cego. Fica quieto, cego. E a multidão está aí, fica quieto, cego. Para de gritar. Não fala esse nome, está incomodando esse nome. Esse nome incomoda. Para de falar o nome dele. Para de falar o nome de Jesus. Mas nós vamos continuar gritando, Jesus, Filho de Davi, tenha compaixão de nós. E a Bíblia diz que Jesus moveu-se de compaixão dos ceguinhos. A Bíblia Sagrada diz que Jesus se moveu, ficou com pena de ver o clamor dos ceguinhos e se direcionou até os ceguinhos. Foi até os ceguinhos. Que queres que eu te faça? Oh, até chuva está caindo. Ei, glória a Deus. Até chuva Deus manda. Chuva de graça. Curitiba é uma bênção. Até chuva cai em Curitiba. São Paulo está torrando. Calor. São Paulo, calor, ar-condicionado, ventilador, para tudo que é lado, não cessa o calor. Aqui está frio. Aqui o clima está agradável. Oh, glória! Curitiba é uma bênção de Deus. Até chovendo em Curitiba. Até água cai aqui em Curitiba. Nós somos privilegiados, curitibanos. Vamos ser gratos a esse Deus. Vamos agradecer esse Deus que tem abençoado essa cidade de Curitiba.
Vamos ser gratos. E Jesus se comoveu e chegou até eles. E Jesus disse: que queres que eu te faça? Quando eles ouviram a voz de Jesus, porque eles não enxergavam, eram cegos, à beira daquele caminho, e eles disseram: Senhor, oh Senhor, faça que os nossos olhos enxerguem. Eles eram cegos, mas tinham olhos. Estava fácil, estava facinho para Jesus. Estava tão fácil para Jesus. Eles eram cegos, mas tinham olhos. Mas mesmo que não tivesse olhos, Jesus podia ali fazer aparecer olho neles. Nas igrejas Deus e Amor, não sou de religião, não tenho religião, mas nas igrejas Deus e Amor, o menino perdeu a língua, foi amputada na garganta, amputada, sofreu uma overdose de muita droga junto com outro jovem, dentro de uma casa abandonada, entrou numa overdose e engoliu a língua. O jovem pegou, segurou a língua dele, e a língua puxava e ele puxava para fora, e ficaram naquela luta. E ele não conseguia segurar, ele segurou com os dentes para salvar o colega dele. E a língua chegou a torar, a cortar, que a língua cria aquela força puxando para dentro. E o jovem desmaiou com falta da ponta da língua dele. Chamaram o SIAT, levaram para o hospital. O médico, a primeira coisa que fez, furou o pescoço dele, tirou o pedaço da língua e amputou. Amputou a língua do jovem. Aí fica o jovem naquela situação, sem língua. Não morreu, mas ficou sem língua. A mãe dele congregava nas igrejas Deus e Amor, numa congregaçãozinha, começou a levar o jovem para a igreja. Começou a levar ele. Resultado da história. Não vou aqui especificar o que aconteceu, mas um dia de culto de batismo com o Espírito Santo, em busca dos dons do Espírito Santo, estava lá o jovem sem língua. Ele tinha tipo um caneco, um balde pendurado no pescoço, babava por dia 2 litros de saliva, porque o que segura a saliva do homem é a língua. E ele, meus queridos e amados, no momento da busca do Espírito Santo, ele sentiu um poder do Espírito de Deus que veio sobre ele. Sentiu um poder. E ele foi tomado pelo Espírito Santo de Deus. E ele começou a pular dentro da igreja. Começou a pular, começou a pular, começou a pular. E aconteceu que de repente ele começou a correr por dentro da igreja falando em mistérios. Falava em línguas estranhas, em línguas dos anjos. Deus batizou ele com o Espírito Santo e ele sem língua começou a falar línguas. E não somente a língua dos anjos, mas de repente ele chegou no irmão e disse: irmão, eu estou falando. E hoje ele dá testemunho por todo mundo, evangelizando sem língua.
Quando Deus quer fazer, se não tiver olhos, Deus faz nascer olho e faz enxergar. Quando Deus quer fazer, se não tiver língua, pois Ele fala mesmo sem língua, porque Deus é o que dá a vida para o homem. Deus é que dá a voz para o homem. Tanto Ele dá, como Ele pode tirar a voz do homem. Tanto Ele dá a voz para o homem, como também Ele pode tirar. Por isso que eu prego o nome desse Deus. Não tenho medo de pregar o nome desse Deus. Porque esse Deus, Ele faz. Esse Deus, Ele faz. Oh, glórias a Deus. João Batista não conhecia Jesus ainda e mandou 2 discípulos para procurar aonde estava o Filho de Deus. E saíram aqueles 2 discípulos em busca de Jesus. Chegaram num certo lugar e encontraram Jesus anunciando o reino. E Jesus perguntou para eles: a que viestes? E eles chegaram e perguntaram: você é o Filho de Deus? Diz para nós se realmente você é o Filho de Deus. E Jesus Cristo disse para eles: vai e diz para João: os mudos falam, os cegos enxergam, os paralíticos andam, os coxos estão andando e os demônios estão sendo expulsos. Somente diz isso para João. E os 2 discípulos de João saíram na carreira, chegaram até João e disseram: olha, encontramos um homem lá. E ele disse: os cegos enxergam, os mudos falam, os paralíticos andam, os mortos estão ressuscitando e os demônios estão sendo expulsos. Aí João disse: então lá está o Filho de Deus. Então o Filho de Deus está em nosso meio. Agora eu posso crer que o Filho de Deus está em nosso meio. Eita glória! Ele está em nosso meio. Jesus está em nosso meio. Jesus Cristo está em nosso meio. Jesus está em nosso meio, povo de Curitiba. Para que temer? Para que ficar com medo? Vamos lá, vamos clamar a Ele, vamos buscar a Ele. Ele está em nosso meio. Os demônios são expulsos, os cegos enxergam, os paralíticos andam, os mudos falam. Ele está em nosso meio. As pessoas são curadas por Ele. As pessoas são tocadas por Ele. É somente crer e Deus irá tocar em você dentro desse terminal. Se você crer, eu vou fazer uma oração aqui e Deus vai tocar em você. Deus vai enviar os anjos dele dentro do terminal e ele vai curar a tua enfermidade aí. Ele está em nosso meio. Eu vou orar a Deus. Se você estiver doente,
uma dor aí, alguma coisa que te incomoda no teu corpo, eu vou orar aqui, e um anjo do Senhor vai até você, e você vai ser tocado por Deus, tocada por Deus. O anjo do Senhor vai tocar a tua enfermidade, e você vai sentir, e você vai para casa liberta, vai para casa liberto. Eu creio. Se você estiver doente, põe a mão no teu coração. Já estou terminando esse culto de hoje. Põe a mão, desafia, desafia. Se essa palavra é dele, ele vai te curar. Você que estiver aí com dor no peito, angina, sintoma de infarto, Jesus vai desobstruir as veias. Jesus vai desobstruir as veias entupidas. A angina vai embora. O sintoma de infarto vai embora. Se você tiver com formigamento nas mãos, de um lado do corpo, Deus vai tocar em você, e você vai sentir ser curado, curada por Cristo, porque Ele está em nosso meio. Ele está aqui, em espírito e em verdade. Vamos clamar a Deus. Põe a mão no teu coração, vai. Põe a mão em cima da tua enfermidade. Por essa palavra que eu estou pregando, você vai ser curado. Amém? Querido e amado soberano Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento, Pai, manda os seus anjos passear no meio dessa multidão. Aonde está agora, Senhor, essa pessoa com sintomas? Onde está essa pessoa sendo incomodada por uma enfermidade? Para a honra e para a glória do Pai, que o Pai seja glorificado em seu Filho agora. Que o anjo do Senhor toque nessa pessoa agora. Pai, o anjo de Deus vai passeando no meio, vai agora passando a espada de fogo na enfermidade que está. Que essa pessoa venha agora sentir um fogo tocando, meu Deus, em cima da enfermidade. Meu Deus, vai tocando, Senhor. Meu Deus, vai pondo por terra todo o mal, toda a adversidade, tudo aquilo, Senhor, que tem levado as pessoas a sofrerem. Meu Deus, no nome de Jesus, venha ser desobstruída a veia entupida, a veia que está, meu Deus, causando anginas, causando dores no tórax, dores, meu Deus, sobre o coração. Essa pessoa que sente o coração doendo, vai agora desobstruindo, vai agora abrindo as veias entupidas. Vai agora, Senhor, trabalhando nos músculos. Vai agora, Senhor, trabalhando nos ossos. Pessoa que está com enfermidade nos ossos, seja tocado agora. O anjo do Senhor toca mais forte. Vai tocando, toca profundamente, toca nas almas. Toca, Senhor, meu Deus, nos corpos de pessoas agora que estão enfermas. Vai tirando a depressão, vai tirando tudo aquilo, Senhor, que tem causado tristeza, angústia. Meu Deus, em nome de Jesus, todo mal seja aniquilado, todo mal seja agora repreendido, todo mal. Presta atenção, meus irmãos, não presta atenção, fique em espírito de oração para Deus operar na tua vida. Deus está enviando os seus anjos aí, Deus está enviando. Deixa os guardas trabalhar lá, deixa que os guardas trabalhem, vamos firmar nossa mente em Cristo, vamos ter fé. Jesus, vai tocando, Espírito Santo, vai tocando nessa vida, vai tocando nessa pessoa, em nome de Jesus. Meu Deus, que nada venha distrair as pessoas, para as pessoas poderem receber o milagre de Deus, poder receber a bênção de Deus. Espírito de Deus toca para aumentar a fé dessa pessoa, para abrir os olhos. Abra, Senhor, os olhos espirituais dessa pessoa que não consegue crer, dessa pessoa que não consegue acreditar, no nome de Jesus Cristo. Toca, Espírito Santo de Deus. Assim, Senhor, eu te peço, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito.
Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor Jesus, e amém, Jesus. Amém. Irmãos, eu orei com muita fé. Pode ver, bem na hora da oração, algo surgiu para distrair vocês. Olha como é que é o mundo espiritual. Bem na hora da oração, algo surgiu para distrair, mas você foi tocado por Deus. Tem pessoa aí no meio, tem pessoa que, se você fizer o teste, mesmo você sofrendo essa distração que houve, você vai tocar aonde você estava sofrendo com algo que te incomodava e você não está sentindo mais. Não estou aqui me promovendo, não. Não quero oferta, não quero dinheiro, nem que você chegue com 100 reais ali para mim. Evangelista, pegue aqui, não quero. Eu quero que você glorifique o nome do Senhor. Eu quero que Cristo seja glorificado. Jamais vou negociar o meu ministério que Deus deu na minha vida. Esse dom tão maravilhoso que Deus deu na minha vida. Teu dinheiro não quero não. Mas glorifique a Deus, porque você foi tocado pelo Senhor. Tem pessoas aí que a partir de hoje não vai ter mais seus sintomas. Que não tem mais seus sintomas. Você vai dizer, meu Deus, eu fui curada dentro do terminal do Pinheirinho. Eu fui tocado por Deus dentro do terminal do Pinheirinho. O evangelista orou lá de fora e eu senti o meu corpo até balançar. Quando o anjo de Deus tocou na minha enfermidade, eu fui curado, eu fui curada. Tem pessoas aqui que sentiu essa presença tão forte. Aleluias. Eu creio, porque Deus é o maior interessado em trabalhar com pessoas. Jesus veio para chamar as pessoas. E não, Jesus não veio pelos animais, pelas vacas, pelos bois, por cavalos, pelos bichos lá da selva. Não, Jesus veio por você, por nós. Ele quer nos salvar, Ele quer se fazer presente na tua vida, porque você é precioso, você é preciosa para Ele. Deus abençoe, vamos ouvir um louvor a Deus, e já estamos finalizando esse trabalho de evangelismo aqui nesta maravilhosa noite, em nome de Jesus. Hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tens manchada a tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de corações limpos poderão ter o gozo dos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã. Aí, meus irmãos, acabamos de fazer aqui um trabalho de evangelismo aqui no Pinheirinho. Deus abençoe a todos, hein? Vamos lá, vamos fazer esse trabalho sempre aí. Agradeço aí pela presença dos irmãos, irmão Aldri e Manair tá aí presente, os demais irmãos. Deus abençoe. E entregar tua vida a Jesus, brilhará sim na última hora. Meu Deus, que palavra, né? Que palavra que Deus deu aqui.
Meu Deus do céu, fiquei maravilhado pelo que o Senhor fez através da sua palavra. Meu Deus. Hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar.